sejam muito bem-vindos a mais um Pode Decolar, o podcast da Atitude Inovação. Eu sou Eline Casasola, sou host do Pode Decolar e também sou CEO da Atitude Inovação e esse é nosso último podcast do ano. É com muita alegria, muita honra que a gente vai fechar com chave de ouro o podcast desse ano, trazendo o Bruno Camargo da FINEP, que ele está na FINEP Sul, aqui em Florianópolis, mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai falar sobre as linhas de fomento da FINEP, o que é inovação, os tipos de inovação, o que é considerado ou não inovação. Então, eu tenho certeza que você que está acompanhando, fica até o final, que vai ter muita coisa boa, que a gente vai esclarecer muitas coisas que, às vezes, para a gente que está aqui todo dia atuando com FINEP, de certa forma, não temos muitas dúvidas com relação a isso, é um assunto comum e corriqueiro, mas quem não está dentro do processo, talvez a gente consiga esclarecer muita coisa para vocês. Então, Bruno, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceito o convite. Se apresente, fique bem à vontade. Quem que é o Bruno? Como que você chegou na FINEP? Como que você chegou até aqui? Fica bem à vontade para expor um pouquinho da tua história para a gente começar. Tá bom. Bom, obrigado, Eline, pelo convite. Tudo bem, pessoal? Eu sou Bruno Camargo. Eu atuo como gerente regional sul da FINEP aqui para a região, né, para os 3 estados, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem um escritório em Florianópolis e que o nosso trabalho é justamente fazer com que mais organizações, empresas, pessoas, entidades conheçam mais sobre a FINEP, o que a gente tem para oferecer, né? E, né, por fim, consigam acessar os recursos da FINEP para que a gente possa apoiar todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Eu me formei em Direito de Produção Elétrica aqui na Federal de Santa Catarina mesmo. Durante a graduação, né, fiz estágio na Fiesc, né, no IEL, né, que foi dentro da Fiesc. E lá que eu conheci a FINEP pela primeira vez, porque existia um escritório lá. Na verdade, era uma salinha bem pequenininha que tinha um profissional lá que era o Rodrigo. E aí eu fui saber o que era a FINEP. Há né? muitos anos Isso 2006, né, 18 anos atrás. E bom, né, me formei, né, atuei lá no IEL com projetos de eficiência energética, tinha uma parte lá de gestão da inovação, mas que eu não atuei tanto, mas já conheci um pouco do tema. Depois atuei com a parte de mudanças climáticas também, né, com projetos de crédito de carbono. Então, sempre fazendo coisas que eram meio diferentes, na verdade, assim, né? E depois fiz o concurso para a FINEP e entrei na FINEP. Trabalhei numa consultoria americana, que é listada na Nasdaq, por pouco tempo, mas eu logo entrei na FINEP menos de um ano aí de formato. Não um ano de formato. Trabalhei lá na área de investimentos, com o programa de subvenção regional, que hoje é o Tecnova. E aí fui analista de crédito, e aí em 2018, que o escritório aqui foi reativado, aí vim para cá, né? Então, existia o escritório aqui, daí foi desativado, depois voltou. Isso, exatamente. Foi desativado ali em 2009, 2010 e depois retornou em 2018. E aí você ficava no Rio, depois você voltou para Santa Catarina. Exatamente. Aí tô desde 2018 aqui de volta. Bem feliz aí, bem animado com essa missão aí que eu brinco que é o melhor trabalho da FINEP, que é divulgar, né, fomentar a FINEP numa região que é tão inovadora. Né? E ajuda muito as consultorias. Assim, eu tenho até vergonha, às vezes, sendo bem sincero. O nosso time, assim, chama quase toda semana, assim, tira dúvida. Tô com dúvida nesse projeto, tô com dúvida nesse tipo de inovação. E o suporte que a FINEP nos dá é imprescindível, porque a gente consegue ser mais rápido com os nossos clientes, mais efetivos, tirando essas dúvidas básicas, digamos assim, e sendo mais assertivo em todo o processo, né? Sim, isso é uma coisa que eu acredito que entre as entidades aí públicas que têm relacionamento com empresas, eu acredito que algo que a gente é diferente. Assim, a FINEP é muito acessível. E ao mesmo tempo, isso é uma visão... muita gente que não conhece a FINEP, ou pensa FINEP, recurso para inovação, ou recurso não reembolsável, fundo perdido, pensa que é algo assim, de outro mundo, muito distante, impossível. E o nosso trabalho justamente é ser esse ponto de contato mesmo, assim, que a gente faz isso demais. A gente por dia aqui, cada analista atua a gente atende umas 40, 60 pessoas por dia no WhatsApp, então a gente dá o nosso WhatsApp para todo mundo. É muita coisa, né? Então, mas isso se reflete em resultados, na verdade, assim, né? Aqui na região a gente tem tido assim, uma importância muito grande aí como resultado para a FINEP. Hoje tem uma concentração grande aqui na região, né? Mais de
de 1/3 dos recursos vem para cá, né? A região Vale, hoje o Sul representa aí menos de 20% do PIB nacional, mas da parte dos recursos totais, 36% vem para a região Sul. E quando a gente fala de crédito, é quase a metade do crédito Quase nacional. 50% Quase do crédito 50%. nacional vem para Do Sul. direto. Ainda quando a gente fala do número de clientes, mais de 60% estão na região Sul. Caramba, é Isso, os muita contratados coisa. esse ano passado. Então, isso muito pela característica da região, né? Por ter empresas inovadoras, tem muita indústria, que é um cliente tradicional, tem muita empresa de tecnologia, É. como é aqui onde está o estúdio, aqui na CAT, né? Que é assim, a capital das startups, que a gente está aqui em Florianópolis. Mas não são só startups, né? Que a gente apoia. Empresas, né, pequenas, médias, grandes, instituições de pesquisa, e que aqui tem uma densidade grande. E que aqui a gente tem todas as características necessárias para que o fomento à inovação funcione, né? E sabe que isso é um ponto importante, porque assim, muitos clientes chegam até nós, ou quando a gente vai dar alguma palestra, e vem aquele questionamento, tá, mas realmente consegue captar esse recurso? E é o que Aham. você falou, que as pessoas olham e parece que elas veem uma distância muito grande da É, expectativa do que a gente está falando e da realidade do que realmente acontece. E até a isso. gente estava conversando antes nos bastidores, em números, né, o quanto a FINEP recebeu de projetos, está liberando de recursos, Uhum. e mais que dobrou, né, quase triplicou esse ano. Sim, Então, isso se deve a um grande trabalho que é feito também para divulgar e levar os cases de sucesso, né? isso, exatamente. Assim, a gente tem estado, ano passado a gente teve mais de 150 cidades presencialmente, né, para Caramba. divulgar aqui só aqui na região sul, mas assim como a gente faz aqui, os outros regionais fazem no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, e rodando todos os estados. Que é o FINEP Day. Os FINEP Days FINEP são Day. a principal forma de divulgação que a gente tem atualmente de se fazer conhecido, assim, isso tem dado muito resultado mesmo. Muita empresa conhece, muita ICT, muita organização, muita entidade empresarial conhece a FINEP pelos FINEP Days, que são eventos justamente de disseminação de informações sobre quem a gente é e o que a gente tem, né? E aí, o objetivo principal, lógico, é se fazer conhecido, mas especialmente trazer os projetos para as demandas que a gente tem atuais, né? Aproveitando esse crescimento de recursos disponíveis que você comentou, né? Ano passado a gente contratou ali por volta de 10 bilhões e meio de reais contra 2 bilhões em 2021, então a gente cresceu Nossa, 5 vezes em 2 anos. E esse ano a gente já contratou 15 bilhões e 600, 15 né? Então bilhões. já cresceu 50% do ano passado. Isso dá quase 8 vezes o de 3 anos E atrás. o ano Então, não terminou, vale a pena ressaltar. ainda não terminou, é isso aí. Tem ainda um pouco de água para rolar nos próximos dias, né? Exatamente, exatamente. E assim, o motivo, né, desse crescimento, ele passa muito pelo seguinte, tá? Se a gente perguntar de onde que vem o dinheiro da FINEP, né? Então, É isso é uma uma coisa pergunta que bem eu ouço importante. muito também. Mas tem dinheiro e de onde que vem o dinheiro, né? É do Tesouro, então você pergunta se vem do Tesouro, né? É, a FINEP tem uma fonte de recursos que se chama FNDCT, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Tem que pausar para não Não gaguejar no enroscar. meio, né? Porque é longo. Mas basicamente é um fundo, é uma fonte de recursos que ela é suprida com impostos que todos pagam, né? Para justamente fomentar ações de ciência, tecnologia e inovação para instituições de pesquisa, né, universidades, fundações, etc., e empresas, né, em todo o processo de pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento e realmente processo de inovação que ocorre nas empresas, tá? Então, para isso, a gente tem produtos de crédito, né, que é uma parte do nosso desembolso, recursos não reembolsáveis, que o pessoal chama de fundo perdido, e também programas de aceleração e investimento. Esse fundo, ele historicamente era contingenciado, né? A gente teve poucos anos ali no início de 2010, da década de 2010 que a gente teve 100% desse fundo, e de 2023 para cá a gente teve 100% do fundo, Tá. né? Então era um recurso que antes a gente tinha assim, uma parcela pequena de quanto esse fundo tinha contabilmente, e de lá para cá, de 23 para cá, foi votada uma lei que descontingenciou esse fundo. Então, basicamente, não pode, ele tem que ser aplicado integralmente para sua Inovação. finalidade. Então, com isso, né, 23 a gente teve 100% do fundo, esse ano também. Então, a gente teve um crescimento de orçamento, né?
E também a gente teve alteração do nosso indexador. Então, esse é um fundo que a gente, para poder emprestar para as empresas, né, uma parte dele a gente tem que pagar esse fundo depois. E aí antes o indexador era a TJLP, que é taxa de juros de longo Eu prazo. lembro, antiga TJLP, Antiga né? TJLP, que a gente ainda usava, né? E aí ela foi alterada para a TR, que é a taxa referencial, que é aquela do financiamento imobiliário, né? E que é muito baixa, né? Baixíssima. Assim, nos última década aí, últimos 20 anos, ela oscilou entre 0% e 2%, mas é uma parte do tempo em zero. E ficou zerada, né? Durante Isso. muitos anos. E hoje ela está em 1%, mais ou menos, né? Então, Isso com ano, né? isso, a taxa nossa, isso ano, então com isso a taxa que antes começava em 7%, 7,5%, ela passou a começar ali do indexador que é de 1%. Então a taxa ficou muito mais baixa e isso, né, aproveitando, né, o pós-pandemia, que muita empresa segurou os investimentos planejados em inovação, que Sim. são de mais longo prazo, isso gerou um aumento muito grande de demanda. E casado com essa questão da taxa de juro que é extremamente baixa, e a gente está falando taxa de juro ano, então eu posso falar que ela parte de TR mais 2% ao ano, isso? Isso, TR mais 2,3%, exatamente. 2,3% ao ano. Então, Isso, pensa, se TR está 1 mais 2%, 3% ao ano. Então, o isso, FINEP tem taxa de juro a partir de 3% ao ano, com um prazo de carência 2, 3, 4 anos, a depender do isso, enquadramento, né? E isso. com prazo de amortização também. Prazo total até 16 anos. Gente, até 16 anos o prazo total de amortização. Então, claro, Isso, você tem que ter inovação para isso. Eu acho que exato. esse é um ponto que a gente pode puxar, que é o que é inovação para a FINEP? Ou melhor ainda, o que é inovação e o que tipo de inovação que a FINEP está interessada, o que ela está buscando para quem está assistindo entender o que seria considerado um projeto de inovação, como que funcionaria todo esse Isso. processo. Tá, acho que até antes de a gente partir para o conceito, talvez a gente podia falar um pouquinho assim, o crédito é uma parte bem importante, mas a gente tem a A subvenção subvenção. econômica e o recurso não reembolsável para ICTs, que ele é tão importante quanto, né, e que vão apoiar os projetos que são os mais complexos, tecnologicamente falando, e que tem um processo de desenvolvimento mais complicado mesmo, tem maior risco tecnológico, basicamente. Então, a subvenção, a gente tem um volume, né, hoje pelo fundo ali é meio a meio que a gente deve aplicar para cada uma dessas demandas, né? E nesse cenário ali de nova política industrial, né, a gente lançou aí mais de quase 3 milhões de chamadas públicas para apoiar projetos de alto risco tecnológico, Que são os que editais. são os editais, exatamente, né? E aí cada um vai ter uma régua de inovação, que aí, né, acho que aí parto para essa pergunta aí, que é essencial, na verdade, assim, né? Porque muita empresa, que a gente estava falando até antes de começar, né, que elas estão inovando, né, para si, mas não necessariamente elas têm uma inovação que se encaixa na visão da FINEP do que é financiável, né? Então, a inovação para a FINEP, né? Isso é pelo Manual de Oslo, né? Que é a Bíblia aí, vamos dizer assim, de inovação, é a referência para todo mundo que faz inovação, que estuda e que põe em prática. É o desenvolvimento, né? O aprimoramento relevante, né, de um produto, ou processo ou serviço, ou a implementação de um novo processo ou um processo significativamente aprimorado. Então, e no caso da FINEP, sempre envolvendo tecnologia. Isso Certo. é bem importante colocar. Então, uma empresa ela está inovando quando ela está desenvolvendo algo novo, né, um produto novo, está melhorando, né, de forma relevante, que é bem importante dizer, de forma relevante o produto que ela já tem hoje, ou ela vai implementar um novo processo e que tem um desafio tecnológico em conseguir adotar, implementar esse novo processo, tá? Então, isso é o que é inovação para nós. E essa inovação, para a FINEP financiar na maior parte das suas linhas, né, dos seus produtos, ela demanda um projeto, né? Então, muita empresa pode chegar assim, ó, eu quero comprar a gênese do projeto de inovação, né, Eline? O pessoal chega lá, liga para você, mas basicamente é um empresário querendo comprar uma máquina importada, Isso é muito né? comum, né? Muito Ou comum. querendo fazer uma obra. Ou querendo fazer uma obra. Essa aí da obra aí já. Mas assim, da máquina, muitas vezes a gente consegue enquadrar, mas
colocando o racional, né, de como a Finep olha, né, os investimentos em inovação. A Finep financia o benefício, né, a gente financia o para quê, né, não o quê. Então, assim, muitas vezes o empresário chega, eu quero comprar uma máquina para cortar madeira em formato curvo em vários tamanhos, né, um torno CNC lá para marcenaria, por exemplo. Isso é o que ele quer, ele acha que quer comprar uma máquina, mas basicamente o que ele quer comprar, eu sempre falo isso nos eventos, ele quer desenvolver uma nova linha de móveis para um segmento que às vezes ele não atende, e que para isso ele vai precisar de um equipamento, mas ele vai precisar desenvolver uma linha de produtos, ele vai precisar prototipar ele, vai precisar comprar software para fazer o design do produto, vai ter que testar, vai ter que certificar, talvez na BNT, para poder vender para uma licitação pública, por exemplo. Vai ter que adaptar o seu espaço físico para recolher particulados, por exemplo, né, do processo de corte. Isso é uma coisa simples, por exemplo. Não é só comprar Não a é só máquina. comprar uma máquina. Então, às vezes, numa compra de equipamento, o empresário vai ter várias ações que ele vai ter que fazer, que ele está pensando em fazer, mas ele está olhando para a máquina porque é o gasto maior, às vezes, que ele tem, e ele não olha, não tem uma visão do todo que ele vai precisar, né? Às vezes ele nem sabe que ele pode financiar o restante. Exatamente, isso é Isso é muito bem engraçado, importante, porque o cliente nos procura com essa história da máquina, por exemplo, e aí a gente faz essas perguntas, tá? Mas para que você precisa da máquina? O que tem, qual que é o contexto? E aí, quando a gente vai explicando tudo que pode ser financiado, pensando em Finep Nova Cred, ou Finep direto, né, indo para a parte de financiamento, olha, mas você pode, dentro desse seu projeto de inovação, né, de inovação, tem as pessoas que você vai precisar para fazer todo esse processo, equipe de P&D, terceirizados, tem a questão de obra civil, se for alocada, se for necessária para o projeto de inovação, máquinas, equipamentos nacionais importados, software, que mais? Consultoria. Isso aí. E até, se for o desenvolvimento de um produto, vai gerar lá a parte de marketing e comercialização. Então, Isso. é todo o projeto, é todo ele do começo ao fim. Então, não é somente uma máquina. Mas o bacana é que quando o cliente nos procura com a ideia da máquina, ele já tem tudo isso. Só ele não está olhando por esse É viés. isso aí, exatamente. Então, quando você entende a demanda desse cliente, né, desse empresário, muitas vezes, aí você vai conseguir orientar qual que é a melhor maneira, né, qual o melhor produto para ele, né, o nosso trabalho que a gente faz aqui na regional e que também, né, você faz para poder apoiar os empresários, ou as cooperativas também, os cooperados, que podem ser apoiados também. E aí a gente pensa de maneira mais abrangente para poder enxergar, explicar, estruturar isso como um projeto, né, para aí poder ser financiado numa linha, se for para uma empresa menor, né, operações até 15 milhões no InovaCred, se for uma empresa maior, uma operação direta com a Finep, né, uma operação acima de 15 milhões, para quem fatura acima de 90 milhões. E aquela demanda que às vezes nasce como uma compra de um equipamento, na verdade tem um processo de inovação, de um novo processo, né, que é uma melhoria relevante, tem produtos que são inovadores realmente, pelo menos para a empresa, né, que é a régua mínima, que é a inovação para a empresa. Não precisa ser um foguete, né, apesar de a gente financiar muito, né, o setor aeroespacial. Hoje a Embraer é o maior cliente nosso, o principal cliente nosso até. Por isso. Então, se você tiver um foguete, a Pode Finep ser vai te também, financiar, pode ter certeza, mas mas não precisa precisa. ter um foguete, Não precisa né? ter E um nem um foguete. avião, né? E nem né? Nada tão de outro mundo assim, né? Então, esse é um... E aí, além disso, o empresário pode pensar, putz, vou ter esse trabalhão todo. Mas, na verdade, isso aí são gastos que você já vai ter e que se você não fizer esse esforço, você vai gastar um recurso que você nem dimensionou ainda de outra fonte, né? Em vez de pegar um recurso com a gente ali, uma taxa média de TR mais 5%, você vai pegar uma parte menor, né? No caso aqui desse projeto que eu comentei, no caso, o equipamento custava 800 mil, 820 mil, e aí quando o empresário voltou e viu todos os outros gastos que ele teria, ele tinha um projeto que era de 1.900.000, né? E ele teria esse gasto de qualquer jeito. Ele ia gastar 1.100.000 a mais, né? A mais. Ele ia gastar 1.100.000 sem financiar com a Finep, com o recurso próprio dele de caixa, ou com o dinheiro que sobrasse do caixa prejudicar o capital de giro dele, ia poder demandar que ele fosse num banco captar, né, um recurso numa instituição comercial captando uma taxa bem muito mais alta, maior. acima de 20% ao ano. Então, em contrapartida, né, só tendo esse pensamento e parar um pouquinho, né, e planejar, ele consegue financiar lá com até 2 anos de carência, 8 anos de prazo no InovaCred,
até 16 anos numa operação direta conosco. E o que é interessante é que esse cliente, o que a gente sempre ouve quando a gente fala com esse cliente, ele fala assim, nossa, mas como que eu não sabia disso antes? Então, tem muitos clientes que eles falam, nossa, mas eu acabei de investir 1 milhão aqui, eu acabei de fazer um investimento gigantesco, eu não sabia disso tudo. Então, eu acho que isso volta naquele assunto que você comentou, do FINEP Day, por exemplo, da FINEP estar mais ativa e mais presente para mostrar que isso tudo está acontecendo. A gente faz muitas palestras de inovação também, e até o próprio podcast, o objetivo é o quê? Levar informação. É mostrar que isso existe para que o empresário, de alguma forma, ele pense, será que eu me encaixo? Será que faz sentido? E eu acho assim, o não você já tem. Então, se você está em dúvida se você se encaixa ou não, procura a FINEP, procura as consultorias, a gente faz isso também para tentar identificar se cabe ou não cabe. O máximo que você vai ter é um não, não encaixa por isso, por isso, por isso. Mas você tem grandes chances, talvez, de se encaixar e poder fazer ou financiamento, ou a subvenção, o edital, né? Exatamente. E aí, até entendendo a demanda, o seu projeto pode até, em vez de ser um projeto para crédito, né? Pode, se tiver um grau de inovação bem relevante, um risco tecnológico elevado, e não for só um projeto para, né, que está mais no fim do processo de desenvolvimento tecnológico, né, de processo de inovação, tiver mais desenvolvimento interno, etc., pode até se encaixar num programa de subvenção, num edital, e aí a empresa pode até buscar um recurso não reembolsável, que é o que todo o mundo Eldorado quer, né? aí, né? Que Todo mundo o quer. pessoal busca Às vezes, nas bastante. reuniões, a gente fala assim, tá, mas o teu interesse é o financiamento ou é a subvenção? Aí, assim, claro que o interesse de todo mundo é subvenção, né? Mas, assim, nem Sim. todo mundo se encaixa. Qual que é essa linha tênue, Bruno, assim? O que uma empresa precisa ter para se encaixar no financiamento ou se encaixar numa inovação na visão da FINEP? Tá, vamos lá. Diferenças, né? A subvenção econômica é um nome técnico porque para o que muita gente chama de fundo perdido, né? Que é o recurso não reembolsável para a empresa desenvolver algum produto ou processo inovador, tá? Na subvenção, sempre tem um edital, uma chamada pública, né, que vai selecionar as propostas, seja por ordem de chegada, como são os editais recentes, ou por um processo que tem início, meio e fim já delimitado. Aí quem é o melhor projeto é o que vai ganhar. Nos editais de fluxo contínuo, se você entrou antes, tem a nota e tem o recurso, você vai ganhar e é isso. Nos editais, a gente apoia desde a prova de projetos que estão em prova de conceito até, né, se faz o desenvolvimento até um protótipo testado no ambiente operacional. Então, quer dizer, você vai chegar no máximo no estágio de uma planta piloto, né? Então, quer dizer, você ainda não vai chegar num produto Final. pronto para entregar para o mercado. Isso é bem importante dizer. Então, são para desenvolver soluções que você depois vai vender no mercado. Né? Isso é bem importante colocar. Então, existe um risco tecnológico elevado. O que é risco tecnológico? É a chance de, mesmo você tendo um time bem dimensionado, competente, com né, todos os recursos bem dimensionados, você mesmo assim não chegar num resultado que seja satisfatório e vendável lá na frente. Porque pode acontecer, ainda mais quando você trata com inovação de alto risco tecnológico, daquilo não dá certo. Exatamente. Mas o que é importante para a FINEP? É importante ressaltar isso. Quando a gente escreve um projeto de inovação, isso tá muito claro. Porque assim, você tem expertise e uma equipe técnica muito boa que está desenvolvendo todo esse projeto, mas mesmo assim, com toda essa expertise, com todo esse planejamento, né, com tudo que vai num projeto de inovação, e se não der certo? Inovação com alto risco tecnológico pode não dar certo. É isso aí. E como é uma subvenção, né, um recurso dado para a empresa, se ela fez o projeto de boa-fé, teve né, realizou o projeto adequadamente e não chegou no resultado, isso faz parte. Faz parte. E não precisa devolver, né? Então, isso é bem importante colocar, né? Desde que, assim, mostre por que não deu certo, né? Exatamente. E que não tem caminho para seguir. Porque, às vezes, a empresa fiz o projeto e chegou numa parte do caminho e diz, caramba, o caminho que eu estou seguindo aqui não vai chegar, não vai dar resultado, a gente precisa trocar. Então, eles podem pedir, olha, a gente está vendo esse caminho, a gente sugere alterar o cronograma, né, e a rota tecnológica para ir para esse caminho, para chegar no mesmo objeto, mesmo objetivo. Você não pode trocar o objetivo do projeto, mas você pode trocar o caminho para chegar até lá. Porque talvez, estou indo de Chapecó para Florianópolis com um caminho X. É isso aí. Mas aí eu percebi que a rota está com algum problema, eu vou precisar pegar uma outra rota para chegar em Florianópolis. Isso. Desde Nos que avisa. Só tem que avisar, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que avisar. Senão depois dá problema na precisão de contas, né? Exatamente. Então, na subvenção tem isso, né? Tem um projeto que tem que ter um alto risco tecnológico, alto grau de inovação, tem que ter desenvolvimento de fato interno.
tá? E no caso aqui dos editais recentes do Mais Inovação, a gente exige aí a parceria com uma ICT. ICT é uma instituição que realiza pesquisa e desenvolvimento, como os Senais, as universidades federais, né, principalmente, uma Fundação CET, Embrapi, todas as unidades da Embrapi são são ICTs, né? ICTs. O Eldorado, outras, né, de outros estados aí do Brasil todo, tá? É, no crédito, então quer dizer, a subvenção é para apoiar um pedaço de projetos de desenvolvimento bem complexos, né? No caso do crédito, não. A gente está apoiando ali projetos que estão em toda a etapa, todo o processo de maturidade tecnológica. Começo, meio e fim. Exatamente. Então, desde o TRL1 lá, que é, assim, pesquisa básica mesmo, assim, a ideia, a ideação mesmo, até realmente a colocação no mercado, né? E a maior parte dos projetos que vêm para crédito, e aí, quanto mais para o fim, mais perto do mercado tá, né, esse projeto, esse processo de inovação, menor o risco tecnológico. Então, a gente apoia na subvenção os projetos mais arriscados, a etapa mais arriscada, e no crédito a gente pode apoiar todo esse espectro, tá? E aí a maior parte dos financiamentos estão aqui no fim mesmo, o que é normal, né? Porque é um recurso emprestado, a empresa sabe que vai ter que devolver. Isso. Tem alguns projetos que o empresário, você conhece, alguns são visionários, eles topam financiar para fazer coisas que eles nem sabem se tem demanda ainda direito, né? E que são difíceis. Mas uma parte que é normal é que você tem projetos que já passaram a fase mais difícil e que tem algum desafio ainda para colocar no mercado, são inovadores e eles são apoiáveis via as nossas linhas de crédito, tá? Então isso é bem importante colocar. E aí é um acesso via balcão, não tem chamada pública, para empresas, para projetos até 15 milhões, né, para empresas de todos os portes. A gente opera via agentes financeiros, então a empresa vai junto a um agente financeiro repassador e encaminha a operação, eles fazem tudo, né? Todo o processo, né? De análise, estruturação, Análise contratação. financeira, garantia. Exatamente. Contratação, desembolso, prestação de contas, tudo isso eles analisam. E para empresas que faturam acima de 90 milhões, né? Médias grandes para cima, e que captam acima de 15 milhões, é uma operação direta com a FINEP, né? Aí a gente vai financiar em um guarda-chuva de ações de inovação, não precisa desenvolver uma coisa só, pode ser dentro da minha solicitação, um projeto que tem uma inovação de produto, vai ter uma implementação de um novo processo, que não necessariamente estão relacionados um com o outro. Um plano de expansão da inovação, eu poderia dizer Pode isso. ser um plano de expansão, plano de desenvolvimento e expansão, exatamente. Uma estratégia de inovação, a gente chama plano estratégico de inovação. Isso. Então, a gente vai financiar toda a estratégia de inovação da empresa no horizonte aí, no InovaCred até 2 anos e numa operação para a empresa, InovaCred para quem operações até 15 milhões. E eles são via repasse. E para as operações diretas, até 4 anos de. Um ponto importante projeto, dessa né? questão do financiamento é que quando tem empresas que nos procuram, por exemplo, para fazer um diagnóstico, para entender se aquele projeto se enquadra ou no edital ou no financiamento. Então, digamos que se enquadra num financiamento para inovação. A empresa já começou a desenvolver o projeto de inovação, já teve a ideia, já está lá fazendo, né, os primeiros testes. O bacana dessa questão do financiamento é que quando ela protocola isso no agente financeiro, os gastos retroativos dos últimos 6 meses, ela pode considerar. Então, por exemplo, a empresa já fez toda uma parte inicial de pesquisa, já teve desembolso tanto para as pessoas de P&D, talvez comprou já algum equipamento para adiantar, já teve alguns desembolsos iniciais. Então, a partir do momento que ela protocolou isso no agente financeiro, tudo que ela gastou nesses últimos 6 meses que estão atrelados ao projeto de inovação, ela consegue ser reembolsada depois quando o dinheiro efetivamente entrar na conta, porque no projeto de inovação é construído todo o cronograma do projeto, o que foi desenvolvido até esse momento, o que vai ser desenvolvido e todo o panorama, né? E tudo isso atrelado a indicadores, a parte escrita e a parte econômica e financeira. Então, ela consegue, mesmo já iniciando esse processo, ela consegue ter esse recurso reembolsado, de certa forma, no caixa, né? Isso, exatamente. Isso é bem importante porque muitas vezes o empresário começa a investir e aí que ele tem noção, assim, do que ele vai ter para frente de demanda ainda de recursos, né? Então, esse reembolso, ele permite com que a empresa também vá começando a realizar o seu projeto, né, solicite a operação e na primeira parcela vai receber o reembolso e o valor para frente, de 6 meses ou 1 ano, né? Ou até, dependendo do agente financeiro, vai liberar todo o recurso de uma vez só, né? Então, isso permite aí que a empresa assim, faça um pouco, mas também se planeje, estruture um projeto que
que é o caminho que funciona muito bem. E resumindo e recapitulando essa primeira parte da nossa conversa. Então, se a empresa ela tem um projeto de inovação, ela pode estar buscando a FINEP ou buscando um agente financeiro, buscando uma empresa de consultoria e entender se essa inovação ela é para um edital, então é uma inovação com maior risco tecnológico, ou se essa inovação é para um financiamento com menor risco tecnológico. E ela pode financiar todo o projeto, então tudo que ela precisa para fazer esse novo produto, para fazer essa melhoria de processo, para desenvolver essa nova plataforma, se for software, tudo que ela precisa até colocar esse produto no mercado. E como a empresa vai ter essa taxa de juro a partir de TR mais 2%, com o prazo de carência e com o prazo de amortização, o que a gente sempre fala para os clientes? Você consegue desenvolver o teu projeto, colocar no mercado e já que você tem o prazo de carência, você consegue pagar o financiamento com o teu produto que você já lançou no mercado. Acontece isso muito com os nossos clientes. Exatamente. E evitar que o trajeto, assim, o mais errado, né? A cilada aí do inovador, né? Que é você começar a investir, gastar todo o seu dinheiro com o que você acredita que vai dar certo. Aí o dinheiro acaba, aí você já gastou um monte, aí a situação financeira da sua empresa já não está boa. E aí você vai no banco buscando financiar coisas que depois não são mais reembolsáveis. E a sua situação financeira já está ruim, tem um rating ruim. Aí você não consegue um rating bom, não tem um crédito aprovado e você não tem o retorno do investimento em inovação e não consegue o crédito. E aí você tem um problemão, né? Aí é pepino gigantesco, né? Exatamente, que é o que muita gente faz, assim, que é construir a casa com o dinheiro que sobra no fim do mês. Aí a casa demora, aí dá problema da infiltração no que você já fez, não tem a laje. Aí, a hora que você consegue fazer um pouquinho, você tem que resolver outro problema. Aí a casa não fica pronta nunca. E quando fica pronta, nunca fica do jeito que você quer, né? Aí você fala, caramba, nunca mais eu faço isso, né? E que, basicamente, só porque você está fazendo do jeito errado, né? Então, se a empresa vai inovar dessa maneira, né? Ela não vai ter resultados, né? Do processo de inovação. Ela vai achar que não é para ela. Ela vai continuar vendendo o que ela já vende. Vai piorar a margem dela. A empresa não vai crescer. Então, o que acontece com o financiamento é justamente o contrário. A empresa vai conseguir faturar mais, vai ter melhores margens, vai ter uma saúde financeira muito melhor, né? Então, é o melhor dos mundos aí. Né? E quando a gente fala daí do edital, então a empresa tem um maior risco tecnológico, um projeto muito inovador e automaticamente, no caso do edital, você tem que se encaixar no edital que está aberto. Exatamente. Então tem o Plano Nova Indústria Brasil, que foi lançado no começo desse ano, com 300 bilhões para inovação. E nesse plano foi lançado 11 editais da FINEP, né? Inicialmente. Isso, exatamente. O Programa Nova Indústria Brasil, né? A Nova Política Industrial, ela tem uma vertente que é o Mais Produção, né? E dentro do Mais Produção tem o Mais Inovação, que é a parte de financiamento à inovação, né? Então o plano total são mais de 300 bilhões. A parte de inovação, né, que a FINEP está atuando aqui, são 51 bilhões. Né? Então, se somar a parte de inovação, FINEP e BNDES, né, já dá aí uns 300 bilhões mesmo. Então, assim, no Mais Inovação, a gente tem uma parte de crédito, né, que a gente já comentou, que são essas taxas mais baixas, inicia TR mais 2,3, e os editais de subvenção, que são, assim, a principal contribuição, eu acredito, para que a gente consiga avançar aí na fronteira tecnológica das principais missões da política industrial. Então, essa política ela tem 6 missões, né? Então, relacionadas à defesa, à segurança nacional, saúde, cadeias industriais sustentáveis, biotecnologia, bioeconomia, e descarbonização, infraestrutura, né, para cidades, melhoria do bem-estar nas cidades. Então, são 6 missões e que cada chamada pública, né, ela está alinhada a pelo menos uma das missões. Então, foram 11 chamadas abertas. Hoje, somando todas ali, a gente tem 2,8 bilhões lançados aí em chamadas, tá? E que essas chamadas buscam apoiar projetos de alto risco tecnológico em diversos temas. Então, saúde, indústria, semicondutores, mobilidade urbana, moradia, resíduos, transição energética que a gente já comentou. Então, são diversas chamadas que vão selecionar projetos ali, né, entre 3 milhões, e dependendo da chamada, até 90 milhões, projetos bem grandes, gigantescos.
para que a gente fique mais próximo da fronteira tecnológica, né, nesses temas, e que tenham essas soluções altamente tecnológicas oferecidas ao mercado. Então, são soluções que são para... Não é para resolver um problema interno da empresa, é para resolver uma solução do mercado. Do Então, mercado. por exemplo, a gente tem uma chamada que é de tecnologia, para tecnologias digitais, que são 170 milhões, e um dos temas é robótica avançada. Então, essa chamada não é para a empresa comprar um robô para sua empresa, né, Que de fique graça, bem claro para isso. ganhar um robô de graça. Exatamente, é uma chamada para desenvolver uma tecnologia que utilize robótica avançada para resolver um problema de mercado. Então, a empresa vai desenvolver um robô para alguma aplicação, né, que tem um foco em transformação digital para a indústria, e vai resolver um problema da indústria de maneira geral, né? Então, essa é a diferença, né? Esse é o objetivo Esse é, como um todo, né? isso. Sabe que quando foi lançado o Plano Nova Indústria Brasil, ninguém gosta de ficar lendo o plano de governo, né? Mas a gente lá no escritório, a gente leu todo o plano e eu achei ele muito bem feito, muito bem organizado, muito bem estruturado. E o que a gente fez quando foram lançados os 11 editais? A gente fez um playbook. Quando eu lançar aqui o podcast, eu vou pedir para a Amanda colocar o link do playbook que tem. A gente fez um resumo dos editais. Então, assim, qual que é as linhas temáticas, qual que é o valor mínimo e valor máximo, quais são os pré-requisitos, que tipo de arranjo que precisa ter arranjo simples, empresa e CT, ou o arranjo em rede, que é empresa e CT e mais 2 empresas coexecutoras. Então, o edital ele tem alguns requisitos que a empresa precisa seguir, e isso está descrito no edital como um todo. O playbook que a gente fez foi justamente assim para tentar facilitar que a pessoa olhe e entenda pelo menos o macro de todo esse processo, porque tem que ler o edital para conseguir entender, escrever e fazer todo o processo depois, né? Sim, exatamente. Assim, esses editais ficaram muito bem estruturados, eu concordo, porque eles criaram uma coerência entre todos, eles foram criados com um racional muito semelhante. Então, eles diferem nos temas, alguns detalhes do processo, mas eles foram criados com uma base comum, né? E isso foi possível porque a política industrial, ela foi muito bem estruturada, muito bem coordenada. Então, ah, foi em anos ali um esforço, né, que foi, assim, fazia anos que não tinha uma política, uma renovação da política industrial, e que teve a participação da indústria, né, pela CNI, de várias entidades empresariais do país, ICTs, instituições de pesquisa, as principais entidades de pesquisa do país, né, universidades, os ministérios setoriais, né, então o MDIC, o Ministério da Defesa, o Ministério de Minas e Energia, da Agricultura, da Saúde especialmente. Então, todos eles participaram, Se reuniram. reuniram e participaram da elaboração dessa política, né? Então, ela ficou menos árida, né, do que costuma ser. Então, às vezes é um PDF ali todo, né, branco, com a letra Que Arial fica 12. difícil entender, né? Exato. Então, fica opaco, é isso. Então, nessa política foi criada uma página que é bem interativa, né? Dá para olhar por tópicos, cada missão, né, foi colocada a prioridade, o que é prioridade para recurso não reembolsável, né, para subvenção, etc., para crédito. Então, por isso foi muito bem construído. E aí, na hora de montar os editais, isso foi respeitado, né? E então, acho que foi um trabalho aí macro, né, dessas instituições, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que coordenou esse processo, no caso, para as ações da FINEP, junto com a FINEP. Mas foi muito bem feito. E o time da FINEP também que conseguiu criar uma coerência, porque seria muito conveniente, cada um passa um tema para cada departamento, cada um faz o seu, e Mas não aí o dinheiro vai funciona. sair, só que a gente sabe que isso gera um monte de problema, né, no processo. Isso cria dificuldade para conseguir acessar o recurso. E até muitas dúvidas, porque assim, Muitas dúvidas, ele está exatamente. muito bem estruturado e ainda gera dúvidas. Imagina Aham, se não tivesse tão bem estruturado. Então, exatamente. quem está do outro lado lendo edital, ou quem nunca lê um edital, olha aquilo e pensa que isso aqui é muito cabuloso, né? Quem Aham, nunca viu isso, né? Pra é gente é um isso aí. pouco mais, é mais normal ler edital e entender todo o processo. Mas eu acho que ele ficou realmente muito claro. A equipe da FINEP está de Que bom, parabéns por obrigado. ter organizado da forma que ficou, porque eu acho que realmente ficou muito mais claro, sabe? Sim, é isso, facilitou muito para a gente poder divulgar, né? Então, você comentou dos FINEP Days, né? Esse ano a gente realizou aí esses eventos no Brasil inteiro, foram mais de 80 eventos que a gente fez no país, aqui na região sul foram 26, e que ele foi possível
porque a gente tinha essas chamadas abertas, né? A gente já tinha um crédito aí disponível sempre, né? E com condições excelentes, né? Por conta do FINEP mais inovação, mas com essas chamadas todas abertas em fluxo contínuo, né? Que é uma Ah, inovação isso é de importante. processo. Fluxo contínuo, né? Isso nos criou condições de poder divulgar amplamente. Então, hoje, assim, muita gente conhece a FINEP porque teve essa política articulada, esse esforço de divulgação coordenado, amplo, né? E então muita gente hoje pode chegar em você, eu quero fazer um FINEP, eu quero fazer Não, e e muita, antes não era assim, Não, né? muitas empresas, inclusive, chegam até a gente, enfim, e falam: Ah, eu estive no FINEP Day, Aham, eu estive numa palestra da FINEP, isso me interessou, e aí eles vêm buscar mais informação e entender o mão na massa de como que como é funciona o que faz? processo do começo ao fim, mas isso é muito comum. E, É, inclusive, semana passada teve o último, a Lan Chapecó, inclusive, uma empresa de lá aham, entrou em contato comigo e falou: Ó, eu estive no último FINEP Day, entendi, não sabia, me chamou muito a atenção e a gente quer saber como é que faz para é efetivamente isso. fazer todo o processo acontecer. É isso, foi legal porque ele um pouco que produtizou a subvenção também, porque é, falando do fluxo contínuo, né? Esses eventos, eles serviram para a gente gerar essa demanda e que às vezes não era tão possível a gente fazer uma divulgação tão ampla quando os editais funcionavam no modelo tradicional, né? Que geralmente os editais eles são lançados, eles têm ali 45 dias, 60 dias para receber as propostas e acabou, né? E aí, o que que acontece, né? As empresas... eu falo empresas, tá, pessoal? Porque os editais de subvenção eles são para a empresa. Quando a subvenção Isso. é para a empresa. Eu acho que é o público principal aqui. Os CTs acessam bastante, mas geralmente eles já conhecem a FINEP, né? A maior parte das E a CTs. dinâmica também, né? E o processo, né, de É. fazer projeto é algo muito tradicional, recorrente para ICTs, mesmo que ainda haja desafios para algumas delas. É, no fluxo dos editais normais tem esse prazo curto para envio de propostas, então e é lançado um edital muitas vezes de cada vez, então não tem como você sair a cada edital que lança e ficar rodando o Brasil para divulgar uma chamada, Não tem como, né? né? Então, com o fluxo contínuo foram lançadas diversas chamadas de uma vez só. Todas elas têm um prazo, não tem um prazo definido para envio de chamadas, né? Envio de propostas, desculpa. Então a empresa tem o tempo de elaborar a sua proposta, né? E encontrar o parceiro que a gente exige, mas você tem uma instituição de pesquisa e desenvolvimento que vai ser obrigada a prestar serviços, né? E obrigado no bom sentido, assim, para aumentar o grau de inovação da sua proposta, mas que muitas vezes é difícil você conseguir encontrar uma instituição que vai ser aderente para você. E é algo que é tradicional que a gente, nos últimos anos, tem buscado, incentivar esse processo de inovação aberta, né? Que é você não inovar, não fazer tudo sozinho, né? Você com outra empresa, uma empresa com maior, com uma menor e uma ICT, por exemplo, né? E a ICT, no caso aqui, a gente exige para essas chamadas todas. Quando um edital de 45 dias de prazo para enviar, é uma loucura, né? A empresa, caramba, como é que, onde que eu vou? Fala com quem já conhece, às vezes faz uma proposta que não tem o melhor parceiro, né? E nesses editais ele consegue fazer isso, encontrar o melhor parceiro, não ficar lá no último dia da chamada na internet, lá no portal, colocando as coisas, dá erro, ele fica desesperado e não consegue mandar, e aí vai reclamar com a gente lá A gente tem uma no política lá saque. no escritório que a gente não, nunca, claro que agora é um fluxo contínuo na maioria, mas assim, nunca deixar edital para última hora, nunca, a gente Nunca. não, porque assim, a dor de cabeça para deixar para última hora é terrível. É isso aí, é muito estresse. E se você errou alguma coisa, você tá fora, É. né? E você não sabe quando vai ter outra chance. Isso é o que costuma ser normalmente nos editais. Nesses editais de fluxo contínuo do FINEP Mais Inovação, a empresa consegue enviar a proposta, né? Quando está pronto de fato. Não vai cair a internet no dia, se cair ali na hora, vai estar aberto ainda. Se ela errou alguma coisa no processo, que aí tem a parte de habilitação, que tem algumas regras, né, de temática, se está encaixado no tema, se o CNPJ está aderente, se a contrapartida está na porcentagem adequada, Documentação, documentação mínima ali que a gente pede, né, para submeter. E aí, contrapartida, para quem não conhece, a contrapartida é o dinheiro que a empresa inteira no projeto. Então, ela tem que depositar um valor lá que vai ser proporcional ao valor do projeto, dependendo do porte da empresa. Aí, quanto maior o faturamento da empresa, mais ela tem que colocar, né?
E se a empresa errar alguma coisa na habilitação, no fluxo contínuo ela vai receber o feedback e pode enviar de novo, né? Se ela aí envia de novo, ok, agora eu passei na habilitação. Vai ter análise de mérito, que vai analisar ali com relação à parte de inovação, cronograma, orçamento, como está construído, qualidade dos parceiros, participação de todos, etc. Se por acaso não conseguir a nota mínima, que é necessária para ser aprovado, ele vai receber o feedback e vai melhorar e vai enviar de novo. Então ele tem várias chances, Então de ele tem certa forma. chances, exatamente. E isso permite o que? Primeiro, né, você melhorar e segundo é aprender, né? Porque várias empresas estão tentando pela primeira vez, né? E os editais não são tão previsíveis assim hoje em dia, né? Agora estão sendo mais porque a gente tem 100% do fundo, né? Mas com isso, muita empresa fazia uma vez, não conseguia e não mandava de novo. Agora não, as empresas estão melhorando, a gente vê empresas conseguindo na segunda ou na terceira, a gente vai em evento, encontra a empresa, Bruno, agora eu consegui. Estou no terceiro lá, mandou a terceira vez, ou mandou 2 vezes em um edital, mandou na terceira para um outro edital, aí ele conseguiu. Então, ele não conseguiria fazer isso se não tivesse editais, primeiro, com alguma recorrência, né? Mas E prazo. segundo, com o prazo, né? Então, isso é uma boa forma de aprender, assim, né? E sabe que a gente está há 11 processo, né? anos com o FINEP, há 9 anos fazendo o InovaCred descentralizado. Faz 9 anos que a FINEP descentralizou o InovaCred. E tem um ponto que é importante que a gente estava conversando até esses dias, é a quantidade de projetos que são enviados via consultoria. Então, assim, a empresa precisa de uma consultoria para fazer um projeto de inovação? Não precisa, a gente sabe disso. Mas é aquela história, a empresa precisa de uma consultoria para fazer planejamento estratégico? Não, mas se ela tiver uma consultoria de planejamento estratégico, ela consegue fazer um projeto ou estruturar o planejamento estratégico de uma forma muito melhor. E assim vai para a área tributária, assim vai para leis de incentivos e assim vai para tudo. Então, assim, o que a gente entende é que a consultoria consegue, ela é especialista naquilo, ela sabe fazer muito bem feito, ela já tem experiência naquilo e ela consegue dar celeridade e evitar esse vai e volta. Então, já vai e efetivamente não bate na trave, já vai para a cara do gol, de certa forma, né? Exatamente, exatamente. Assim, ó, como é que é o papel da consultoria que a gente vê? Assim, tem muita empresa que eles têm interesse em captar recursos para inovação, e eles têm já time alocado, né, um time de inovação, etc. Ou tem um dono que tá realmente, que tem uma participação relevante ali nos projetos de P&D, e eles têm tempo também, e aí eles conseguem se dedicar para elaborar um projeto e para ser aprovado, seja num edital, né, se tiver enquadramento ali, dependendo do grau de inovação do projeto, ou num projeto de NovaCred mesmo, de crédito. Financiamento, né? Então, esse é um caso. Mas muitas empresas não têm tempo, né, não tem uma pessoa, né, que possa alocar para escrever um projeto. Muitas vezes não entendem a linguagem, né, que eu estou comentando sempre, assim, que a empresa não está querendo, quando eu falo do crédito, especialmente que é a maior demanda, né, que até as consultorias têm, e que é uma demanda da FINEP, que é de entender que a gente está financiando não é a compra de equipamento, é financiando o benefício, é a melhoria de um processo ou desenvolvimento de um produto, e que para Projeto, isso né? ele vai precisar de um equipamento, vai precisar de outras coisas. Então, esse racional é difícil muitas vezes para as empresas entenderem, e que as consultorias têm isso na cabeça já e têm experiência também com os agentes financeiros, né? Saber qual é o perfil de cada instituição, saber estruturar as garantias, qual que cada um pede, Qual a melhor né? opção para aquele Qual a melhor cliente, opção né? para aquele cliente. E que até se é melhor uma operação direta ou via agentes financeiros. São orientações que a gente dá aqui na regional, que é a empresa que vem a querer ser atendido por nós, né? A gente vai explicar isso tudo, mas mesmo assim ainda vai faltar essa perna de Sim. elaborar o projeto, né? Algo que a empresa tem que fazer, seja sozinho ou com uma consultoria, mas as consultorias ajudam para reduzir as fricções desse processo, né? Então, ao saber, esse aqui eu vou ter que cobrar, vou ter que falar com o fulano, assim, para cobrar tal coisa. Às vezes tem um processo que cada um tem um caminho, tá? Tem instituições que são, no caso do InovaCred, que é via agentes financeiros. Tem bancos que têm agências, né? Tem outros que têm um local só, né? Tem função Uma estadual, uma central, né? central. Tem outros que atendem numa certa localidade, outros não. Você tem uma cooperativa e tem 4 centrais, aí com qual que eu vou. Então, se a empresa tem um financeiro ali que está com tempo para buscar, vai apoiar. Mas é sempre importante lembrar, isso é um financiamento para inovação. Então, o que isso demanda, né?
alguém, a gente precisa entender de financiamento e precisa entender de inovação. E esse é um perfil difícil de conseguir, ou são duas pessoas que você consegue, para trazer no projeto, que é importante que tenha o financeiro e a pessoa de inovação, a pessoa, mesmo que não seja do setor de inovação, setor de P&D, que seja o setor de engenharia, no caso de inovação de processo, o gerente de produção, tem que ter essas duas vertentes. Então, tem a parte financeira e tem a parte de inovação. É um bicho diferente, né? É difícil ter uma pessoa que domine as duas coisas. Quando não tem, ou junta quem é o financeiro e quem é o time da inovação, ou fala com a consultoria, que eu vejo que as consultorias ajudam muito. Quando tem projetos que tem várias vertentes, então quando é um guarda-chuva de ações de inovação, Isso. quando é um investimento, assim, eu vou investir num processo só, você consegue alinhar mais fácil as coisas, né? Tem menos itens ali. Quando é uma empresa maior, ou tem várias ações, vou fazer um produto de uma coisa, inovar num processo X, você conseguir alguém que vai reunir todas as informações e dar coerência para ela, é desafiador, né? Então, as consultorias vejo que ajudam bastante nesse ponto, né? E deixar claro o processo, né? A gente tem muitos clientes que eles chegam com a demanda e aí eles começam a perguntar, mas isso pode, isso não pode, isso assim, isso assado. Como a gente já tem bastante experiência, a gente já faz as perguntas certas e vai nortear eles da forma correta. Então, mas eu não sabia que poderia fazer isso. Sim, porque o escopo é X. Então, assim, dar essa orientação, mostrar o que pode, mostrar o que não pode. E muitas vezes o empresário ele está focado numa linha reta. E você mostra para ele que se ele virar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, ele consegue todo aquele escopo que ele não estava imaginando do projeto de inovação. Porque ele está olhando só para uma obra civil, só para uma máquina e equipamento, só para uma vertical de tudo aquilo que ele precisa desenvolver. Lógico que quando a gente trata de consultoria, e eu acho que isso é bem importante a gente comentar, boas consultorias. Eu acho que o Brasil tem boas consultorias e tem consultorias ruins também. Então, tem muito cliente que chega até a Atitude de Inovação porque tentou com alguma consultoria que não deu certo, tentou com alguma consultoria que não tinha experiência e tentou fazer e falou que tinha experiência. Eu vivencio muito, como a gente está muito tempo no mercado, a gente conhece muitas consultorias e conhece pessoas que estão chegando agora e dizendo que tem 10 anos de experiência em inovação, que a gente sabe que não tem projetos de inovação. Então, eu acho que é sempre bom buscar entender quais são os cases de inovação dessa consultoria, quem ela já atendeu, conversar com as empresas que ela já atendeu para ver se efetivamente ela já fez o processo, se ela fez bem feito, se ela tem know-how no que ela está fazendo, para depois ninguém ficar perdendo tempo e dinheiro. Eu acho que isso é bem importante, né? Sim, exatamente. Aqui no Sul a gente falo porque é onde eu estou mais, né? A gente tem diversas boas consultorias. Tem se espalhado pelo país, eu vejo que tem várias consultorias que são daqui, estão subindo, porque a demanda, até o conhecimento de FINEP tem aumentado nas outras regiões, até pelo trabalho das outras regionais também, né? E lógico que a gente tem, assim, vou colocar um dado que eu acho que é bem, bem representativo. Hoje, na demanda de crédito, né, da FINEP, que é consultoria tem bastante atuação, no Sul a gente tem mais 60% de conversão entre o que entra, né, e o que é contratado, né? São Paulo, região Sudeste, desculpa, pouco mais de 40%. Olha que diferença. Então, a gente, com uma demanda aí 1/3 menor aqui no Sul de crédito, a gente tem a mesma contratação do que a região Sudeste. Então, o que isso quer dizer, né, em parte? Aí muitas empresas utilizam consultoria, né? Então, acredito que isso tem um impacto relevante aí no que contrata também. Mas, lógico, tem a experiência sobre, né, o processo de inovação, tem bastante tempo, tem muita indústria que acessa, etc. Isso vai se espraiando, né? Mas essa competência, acho que dá para, em parte, dá para colocar em um mérito nas consultorias. Sabe que esse foi um dos motivos que a gente abriu as filiais em São Paulo, porque nós somos de Santa Catarina, a região de Pinhalzinho, Chapecó, depois a gente abriu em Toledo, no Paraná, no Bioparque, a filial também, e depois a gente foi abrir em São Paulo. Estamos no Cubo Itaú, no Learn Village, no Indicator, porque a gente justamente percebeu que, poxa vida, São Paulo, né, de certa forma, gira muito fluxo de dinheiro, de inovação, de empresas inovadoras, e na FINEP justamente não tinha tanto fluxo assim quanto o Sul. Então a gente viu uma oportunidade de mercado gigantesco para expandir e fazer os trabalhos de consultoria em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, todo o Sudeste como de uma forma geral, né? E é uma baita oportunidade, porque é a maior parte do PIB nacional, mais de 50%, e que hoje ainda assim, tem um espaço grande para aumentar, com certeza. E olhando tudo isso, Bruno, assim, eu acho que esse foi um ano
extremamente positivo para a Finep em termos de contratação, liberação, em volume. A gente já está se encaminhando aqui para o final, porque passa super rápido. E o que a gente pode esperar para 2025? Assim, que spoiler que você pode dar Sim. sobre os É que eu próximos posso anos? colocar assim, a gente recente, né, teve uma discussão, né, nacional ali que estava na imprensa sobre eventual corte de gastos, ajustes nas contas, etc. E o FNDCT, que é a nossa fonte de recursos, passou ao largo disso, né? Então, não foi colocado no corte de despesas previsto. Então, a gente, né, vai ter 100% do fundo no ano que vem, né? Isso que tá colocado. E isso deve representar um crescimento ainda do que a gente já teve esse ano, né? A demanda está muito grande, Tá alta. né? Então, Graças a Deus. aham, então isso para nós é ótimo, né? Porque o primeiro desafio é assim, não conheço a Finep, agora conheço a Finep, como é que eu faço, né? Aí depois como é que eu contrato, como é que eu viabilizo? E aí depois a empresa realmente consegue, a organização consegue acessar a Finep. Então a gente está com essa primeira perna ali bem dominada. Então a gente vai continuar, né, com o nosso produto de crédito, o InovaCred está crescendo mais do que nunca, né, que é a parte de acesso via agentes financeiros. Os editais que a gente tem lançado, né, a gente vai basicamente continuar as análises dessas chamadas. A tendência é que a gente apoie, assim, continue apoiando muitos projetos nas chamadas atuais, que elas estão formando um banco de propostas, né, e que como a política industrial é essa, né? Tendência que a gente, né, siga apoiando projetos naqueles temas, né? E contratando recurso que ainda foi disponibilizado. Tem chamadas novas sendo lançadas, né? O programa Mover, né, que é para o setor automotivo, a Finep é uma das participantes para operacionalizar, então também é uma perspectiva para o ano que vem, né? Temos algumas chamadas aprovadas de investimento também, né? Uma delas é um lançamento de um FIP, um fundo de investimento em participações para o Nordeste, para empresas que são só do Nordeste, né? Como forma de a gente reduzir as desigualdades regionais, né? Então, esse é Dá um uma objetivo que a gente está equilibrada. de equilibrar exatamente. Então, e diversas outras ações para que a gente consiga tornar, né, reduzir essa desigualdade, tanto, né, com acesso para capital de investimento, como essa, quanto também chamadas que a gente já lançou ali para parques tecnológicos, né, que já foi lançada uma chamada para os 3 estados, para as 3 regiões, centro-oeste, nordeste e norte, para os estados que não tiveram propostas aprovadas para ambiente de inovação recentemente, justamente para poder fortalecer nacionalmente, né, a cadeia de inovação. Então, o que a gente pode colocar para 2025 é isso, assim, é um crescimento, né? Buscar atender essa demanda toda, que é muito grande, né? Mas com foco aí em projetos relevantes, né? Projetos Inovadores, realmente. inovadores, de fato, assim, né? E redução de desigualdades regionais. Isso é um ponto bem E relevante aí para fortalecendo nós. o ecossistema de inovação, porque o que eu percebo, quando foram lançadas 11 chamadas, com obrigatoriedade de ter uma ICT parceira, automaticamente as empresas precisam trabalhar com inovação aberta. Então, assim, eu acho que isso deveria ser natural das empresas, acaba muitas vezes não sendo natural, principalmente Uhum, empresa familiar ou talvez empresas menores, mas eu uhum. acho que a partir do momento que uma empresa faz um projeto de inovação com uma ICT e ela tem uma boa experiência, ela nunca mais vai largar. Não, A não, gente tem muitos exemplos e clientes, inclusive da Atitude Inovação, que começaram a fazer projetos de inovação em parceria com o ICT, propriamente Finep ou Embrapi, mais Finep, alguma coisa nesse sentido, e que assim, estão há anos já fazendo esse tipo de projeto. Então, tem que fazer o primeiro para ter experiência, isso. espera-se que tenha uma boa experiência para depois fazer outros projetos, né? Isso é bem importante. Eu acho que é uma baita oportunidade para nós, porque assim, a gente tem tido um recorde de empresas acessando, né? Esse ano, é, mais de 900 empresas já captaram recurso Finep só na parte de crédito. E que, como eu comentei, são projetos muitas vezes que estão no fim do processo de inovação, né? Então, mais próximos da colocação no mercado. O quanto essas empresas estão realmente amadurecendo com relação à inovação, com relação a ter uma estratégia de inovação e não captar de forma oportunística para um investimento que eles estão para fazer ali, sabe? Acho que esse é um desafio importante para que a gente aproveite essa oportunidade, né? Que tem cada vez mais empresas acessando Finep, recursos da Embrapi, recursos de outros programas como, né, setor automotivo que eu comentei, que
vai acontecer, para que as empresas criem essa cultura de inovação, uma questão cultural mesmo, e não como uma obrigação ou para mostrar para os outros que você está fazendo. É como algo que realmente vai te trazer resultados, sabe? E que se você fizer isso de uma maneira organizada, né, e não, mas não engessada, né, você não vai estar, você vai estar arriscando, mas de um jeito bom, basicamente. Você vai estar compartilhando o risco com a FINEP vai estar junto com você na parte mais arriscada. Quando estiver arriscando menos, a gente vai estar te financiando, né? E vai ter sempre um produto ali, um programa, seja da FINEP ou de outra entidade, do Ambiente de Inovação Federal, ou até estadual das FAPs aqui, como a FAPESC, FAPEGS, a Araucária São também, muito são ativas, né? excepcionais. Estão tendo um crescimento relevante de recursos, que eu acho que é uma coisa que está sendo pouco falada, né? Não é o crescimento de recursos para inovação, para P&D, só da FINEP. Os estados também têm colocado mais recursos para É por isso que a P&D gente e fez o último inovação. podcast com o Fábio da FAPESC aqui, com o Isso, Marafão, para mostrar isso, porque realmente está tendo exatamente. muito crescimento. Muito crescimento. E aí, você conhecendo esse ambiente, você, com certeza, a sua empresa vai prosperar muito mais. E acho que esse é um desafio que eu vejo aqui no Sul. Tem muita indústria, mas elas têm um crescimento muito lento, assim, indústrias de décadas, e que poderiam estar num porte muito maior, sabe? Se tivessem talvez uma propensão maior ao risco, mas um risco do jeito bom, não é fazer Qualquer besteira coisa. com o seu dinheiro, sabe? É você usar um recurso bom para fazer projetos mais difíceis. Vejo que aqui o Rio Grande do Sul está mais acostumado no industrial a pegar recursos de terceiros para inovar. Santa Catarina está chegando perto disso já. O Paraná também, esse ano, acho que os 3 estados estão muito próximos em captação de recursos FINEP, que é bem legal, é bem diferente. Estão Historicamente, equilibrados? estão bem equilibrados. Historicamente era Rio Grande do Sul, aí Santa Catarina e Paraná. Nesse ano estão os 3 bem próximos. Então, E isso é bem legal. você, Bruno Camargo, tá o João Florencio, tá o Marco Bruno. Isso, somos nós. E assim, viaja mais que notícia ruim vocês isso três, né? Cada semana estão no lugar, né? É isso aí, faz parte, Faz parte, né? E o WhatsApp direto. E quem quiser pode Vídeos, entrar em né? contato com vocês também, né? Sim, com certeza. Se vocês quiserem A colocar gente meus pode colocar contatos no depois os fim ali e contatos. tal, aham. para a gente conversar. Quem tiver interesse, a gente está totalmente aberto. É normal ficar em dúvida sobre o que vai ser melhor para o seu projeto, para sua demanda. Hoje a Infinep tem mais de 30 opções de apoio abertas, então é mais que natural, né? Perguntar o que tem para mim, né? Basicamente. E é o que a gente faz. É tentar esclarecer, é tentar mostrar as possibilidades e é tentar ajudar no processo, né? Aqui Isso. entra o nosso trabalho também de ajudar a fazer o projeto, o diagnóstico inicial, a parte escrita do projeto, que é a parte da inovação, a parte financeira que o Bruno comentou também, e depois também toda a prestação de contas, porque você tem que fazer o projeto pensando já na prestação de contas, porque senão você coloca lá um monte de coisa na hora de prestar contas, aí cadê, né? Como é que você vai fazer o processo acontecer? Então, eu acho que isso é muito importante, você já fazer o projeto pensando na prestação de contas, pensando no escopo como um todo e pensando, tá, vamos fazer isso aqui muito bem feito, para ter um bom resultado, para conseguir lançar um produto no mercado e pagar o financiamento, se for o caso do financiamento com o dinheiro do projeto, e quem sabe depois eu posso fazer mais projetos de inovação, eu posso fazer... Isso é cíclico, a empresa vai continuar crescendo, vai continuar inovando. Então, eu acho que, poxa, a FINEP tem um papel maravilhoso no Brasil. Sou até suspeita em falar, porque a gente vive disso há muitos anos, a gente trabalha com a FINEP há muitos anos e a gente tem muito orgulho dos cases de sucesso, dos projetos de inovação, das empresas que cresceram conosco, das empresas que quando a gente começou lá há 10 anos atrás faturavam 20 milhões, tinham lá 80 colaboradores e hoje faturam mais de 300 milhões e grande parte do crescimento se deu a projetos de inovação, a inovação que foi o motor propulsor dessas empresas. Então, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade, o dinheiro está disponível, o formato de fazer está explícito de certa forma, tem as consultorias para ajudar, tem a FINEP à disposição. Então, se a tua empresa está trabalhando com inovação, não tem por que você não se informar e tentar buscar essa possibilidade, né? Exatamente. Uma baita oportunidade, aproveitem. Então, pessoal,
Quero agradecer novamente, né, Bruno, a tua participação. Eu acho que a gente trouxe muita informação esclarecedora aqui. Tem um conteúdo riquíssimo aqui para quem quiser entender, né, quem entendeu um pouco mais a fundo e quem não entendeu algum ponto pode também entrar em contato com a FINEP, entrar em contato conosco. A gente pode ajudar a tirar todas essas dúvidas. Eu acho que 2025 a gente pode fazer mais um podcast com o Bruno ali, metade do ano, final do ano, para ver como estão indo as coisas, porque as perspectivas são muito boas. Então, eu quero novamente agradecer. Obrigado. Não só Agradeço. você, agradecer o João Florencio, agradecer o Marco Bruno, porque todos vocês dão um suporte maravilhoso para o nosso time, e não só para o nosso time, para todas as empresas. E vem muito evento de inovação para 2025, para a gente continuar levando informação, muito podcast, para a gente continuar mostrando tudo isso que vem acontecendo e todos os cases de sucesso que a gente vem construindo em todos esses anos. Então, obrigada pela participação. Obrigado. Quiser deixar alguma mensagem final para os empreendedores, quiser finalizar com algum ponto, fique bem à vontade, tá? Legal. Acho que é mais assim, reiterar, né, esse esforço que tem sido feito, né, pela FINEP. O crescimento tá aí, né, com relação a tanto em montante, mas realmente apoiar projetos relevantes para o país, né? Acho que né, o grande objetivo é que a gente torne a vida das pessoas melhor, né, que tenha um país mais habitável, que a gente goste de estar nele, né? E esse é um esforço, sim. A FINEP é uma das entidades que está nessa missão, né? O governo federal tem fomentado intensamente toda a cadeia de inovação, né? Para que a gente consiga estar nesse momento, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, essa articulação toda com os outros ministérios é muito importante colocar, né? Então, nós somos uma parte aí dessa engrenagem e agradecer o convite novamente, né? Agradecer a confiança das empresas, né? E das ICTs também, nas cooperativas, instituições de saúde que têm sido apoiadas em confiar o futuro delas na FINEP, né? Acho que isso para nós, acho que é um orgulho que eu tenho, assim, de realmente as empresas confiarem na FINEP para realizar os projetos que são mais difíceis para ela, que têm mais futuro, né? Então, basicamente, o futuro delas está passando pelo nosso trabalho. Então, acho que é uma muito recompensa grande. gratificante, né? Exatamente. Então, a gente fica bem feliz. Então, agradecer a todo o ambiente. Então, tá bom. Esse foi mais um Pode Decolar. Siga as nossas redes sociais, @Atitude Inovação. Estamos no Instagram, no LinkedIn, temos o nosso site. E em breve a gente volta com mais um podcast. Obrigado.